Olá! Estamos falando da nossa carne nesses últimos vídeos. Agora vamos orar e depois continuaremos essa reflexão. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. A natureza carnal é uma realidade da qual o cristão não pode fugir. Contudo, habita em nós a nova natureza, a natureza espiritual. Infelizmente, alguns não têm os cuidados devidos e dão lugar à carne, excluindo o senhorio de Cristo e o poder do Espírito como fontes determinantes da vida. Aquele que um dia conheceu Jesus e passou pelo novo nascimento está sendo santificado. Portanto, não vive na prática do pecado. Ele peca, pois ainda vive com as duas naturezas. Contudo, não se deixa derrotar e luta, pois conhece bem quem batalha por e com ele. No vídeo anterior, Escravos do Pecado, falamos que o homem regenerado precisa tomar cuidados espirituais para não ser dominado pelo pecado. Como o nosso desejo é pontuar bem estes cuidados, vamos fazê-lo em 3 partes. E assim você poderá ver com calma cada um deles. Antes, vamos ler alguns textos bíblicos que nos incentivam a termos cuidados em nossa jornada espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Efésios 6, versos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Muitos outros textos bíblicos poderíamos citar. Contudo, já ficou claro que precisamos permanecer firmes, crescer, amadurecer, termos inteligência espiritual, não ficarmos na meninice. Imaturidade leva a criancices e erros, ao domínio da nossa própria vontade. Uma criança não tem maturidade suficiente para enxergar algo perigoso para a sua vida, e isso pode gerar até mesmo a sua morte. Cristo nos libertou, não podemos mais ficar dando espaço para criancices, oportunidades à carne de nos dominar. Precisamos ser firmes, alicerçados na rocha, seguindo e vivendo a palavra. Muitos cristãos imaturos dão vazão aos seus ímpetos carnais por falta
destes cuidados que nos levam para a maturidade cristã. Somos templo de Deus, abordamos isso no vídeo 20 que fala de santuário. Somos o lugar onde Deus habita e o lugar onde Deus habita precisa ser santo. Portanto, precisamos ter cuidados. E que cuidados espirituais são esses? Vou citar alguns, mas são vários. Vamos ao primeiro. Primeiro, não faça separação entre a vida espiritual e a secular. Este tem sido um dos grandes erros de muitos cristãos. Sempre ouvi irmãos dizendo que não misturam sua vida secular com a sua vida espiritual. É possível separar o corpo da alma e do espírito? É possível alguém que se diz cristão não colocar Jesus em todas as questões e áreas da sua vida? Ele será Senhor somente do espírito, não do todo? Eu posso realmente separar o espiritual do secular? Secular é a condição de quem vive no século, isso é, entre as coisas do mundo e da vida. É certo que nós vivemos neste mundo e entre as coisas da vida. Romanos 12, verso 1 e verso 2 diz o seguinte: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos exorta a não estarmos nos moldes, no modelo do mundo, mas a sermos transformados aqui, renovados no nosso interior, nas nossas mentes. E no viver experimentaremos a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Tiago, no capítulo 4 de sua carta, diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus e quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O cristão precisa parar de namorar, de flertar com o mundo. Esse namoro já durou tempo demais. Jesus disse que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos negligenciando com o nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus, simplesmente porque achamos que algumas coisas não devem ser tratadas como espirituais. Você tem a mente aberta, não é mesmo? Estudou tanto para quê? O mundo mudou. E a igreja de hoje não pode ser aquela puritana de antigamente. O que há de errado em ir para as baladas e encher a cara de álcool, fumar um baseadinho para ficar alegre? O importante é ser feliz. Vejo muita gente falando isso, que o importante é ser feliz aqui nessa vida e a vindoura. E aí muitos dizem que tem demais se masturbar, ver pornografia, dar uma puladinha de cerca, hein? Arroz com feijão todo dia enjoa. Que problema há em passar a mão nas partes íntimas da namorada, do namorado? Transar antes de casar? Que problema há? Isso é necessidade física, não tem nada a ver com espiritual, Liliana. Meu irmão, minha irmã, isso é escravidão do pecado. E, sinceramente, quem pensa assim ou nunca conheceu Jesus e sua palavra ou está dando lugar à carne.
Cristo nos libertou, não podemos usar de forma errada essa liberdade que o Senhor conquistou por nós. É lógico que enquanto aqui estamos, vamos viver nessa luta, mas eu não posso considerar isso normal, porque é contrário à palavra. Pedro, em sua primeira carta, nos diz. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Não use a liberdade como pretexto. Vivei como servos de Deus. Vamos ao segundo cuidado espiritual que eu desejo passar a você. Tenha temor a Deus. O medo é uma das emoções básicas da raça humana. Abordaremos emoções quando formos falar sobre a alma e também teremos um vídeo somente para abordarmos o medo. Existe o temor bom, que nos preserva, e existem os temores prejudiciais, os que nos escravizam. Mas nós queremos falar sobre o temor a Deus. É o melhor temor que devemos ter, justamente o temor a Deus e as coisas maléficas à nossa vida. Isso devemos temer. Esse temor a Deus não é aquele medo que muito provavelmente muitos adquiriram lá atrás na infância. Se você fizer isso, Deus castiga. Que coisa feia! Deus está de mal com você. Ele não gosta dessas coisas. Quantos pais vão dando uma ideia errada de Deus para seus filhos? Infelizmente, além de passarmos uma ideia errônea de Deus para outras gerações, também estamos perdendo o nosso temor reverente para com Deus. Tratamos o Todo-Poderoso como se ele fosse o nosso chapa, o colega da escola que eu chamo de "E aí, meu, ô cara, como é que tá você aí?" E ainda achamos que ele existe para nos servir, pois somos os queridinhos, o centro da vida dele. Errada essa ideia. Vejo muita gente fazendo piadinhas com a pessoa de Deus. É Deus conversando com o diabo, vamos criando histórias e fatos que a Bíblia não relata como se aquilo fosse verdade. E alguns acreditam que é verdade, por desconhecerem a palavra. Grande parte dos cristãos curtem, acham bonitinho e ainda vão compartilhando essas historinhas. Esses dias, com os escândalos ocorridos aqui no Brasil, com padres, pastores evangélicos envolvidos em assassinato, roubos, corrupção, vi muitas postagens dos meus irmãos em Cristo com aquela imagem humana antibíblica de Jesus, fazendo comentários e até assim com o olho revirado, o olho de reprovação para a pastora na qual nós agora estamos jogando pedras. E o temor reverente para com Deus, onde está? Precisamos nos lembrar que o mesmo Deus que fez maná cair do céu, fez cair pedras, mandou o dilúvio e fará cair fogo do céu. Vou listar alguns textos bíblicos que falam sobre o temor a Deus. Anote, pause o vídeo e depois leia. Primeiro, Deus é o autor do nosso temor. Leia Jeremias 32, 39. Segundo, o temor a Deus consiste no ódio ao mal. Provérbios 8, verso 13. Terceiro, o temor a Deus é um tesouro. Provérbios 15, 16. Quarto, o temor a Deus nos é ordenado. Deuteronômio 13, verso 4, Salmo 22, 23. Quinto,
O temor a Deus é uma influência aperfeiçoadora. Leia 2 Coríntios, capítulo 7, verso 11. Sexto, o temor a Deus nos afasta do pecado. Provérbios 16, verso 6. E muitos outros poderíamos relacionar, mas para fechar eu quero citar Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos adquirindo sabedoria quando crescemos espiritualmente, e essa sabedoria que vem de Deus nos afastará do mal. O texto nos mostra aquilo que a medicina dos últimos séculos tem estudado e visto como resultados. Uma boa saúde mental e espiritual resultará em boa saúde física. Portanto, temor a Deus é um dos principais cuidados espirituais que devemos ter. Hoje destacamos 2 cuidados. Não faça separação entre a sua vida espiritual e a secular, ou seja, a do mundo. Você é um ser espiritual. Segundo, tenha temor a Deus. No próximo vídeo vamos falar de um cuidado muito importante. Guarde em Deus todo o seu ser. Te aguardo. Agora vamos orar. Pai nosso, sabemos que somente Teu Espírito pode nos santificar e nos conformar na pessoa do Seu Filho. Nos ajude a entendermos que nossa vida por completo é para Ti. Não há separação de áreas e dê a cada um de nós temor ao Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.